Imagina o seguinte, imagina que você tivesse esse recipiente, que você tivesse esse objeto de madeira, ele fosse bem grande. E você resolveu fazer o seguinte nesse objeto de madeira. Você catou uma bolinha de ping-pong e você vai soltar essa bolinha para que essa bolinha entre em contato com a superfície dessa madeira. Olha que interessante. Eu não estou falando de luz, eu não estou falando de onda eletromagnética de satélite, eu estou apenas comentando aqui sobre uma esfera mecânica que vai tomar um trajeto na direção dessa parte de madeira para ver o que acontece com ela. Como ela tem uma certa elasticidade, o que vai acontecer aqui? Ela vai bater e vai retornar. E por incrível que pareça, ela retorna nesse sentido. Se eu catar essa esferinha de novo e soltar nesse sentido, ela bate naquele cantinho e retorna. Se eu soltar nesse sentido, ela bate nesse canto aqui e retorna. Você já deve estar observando algo que está acontecendo aqui. Não importa o lado ou o local que eu emito essa esferinha na direção da madeira, na hora que ela volta, sempre ela está passando no mesmo ponto. Não é muito interessante isso? Falando de algo mecânico, de uma madeira. Olha só, ela sempre volta para o mesmo lugar. Se eu colocar ela para descer retinho no meio, ela sobe retinho para cima. Um pouquinho mais para cá, ela volta para cá. Observem que os raios estão cruzando no mesmo ponto. E olha que eu estou falando de algo mecânico, madeira e uma esfera elástica, certo? É um plástico rígido, mas a gente fala que ele tem uma força elástica na batida dele, né? Então, ó, retomando, o que você observou aqui numa algo bem, para ficar bem entendível, né? Bem interessante você fazer essa observação e gravar bem essa prática aqui. Uma esfera, quando entra em contato com a madeira, ela retorna sempre no mesmo lugar. Imagina que eu pegasse aqui, ó, e eu soltasse 5 esferas dessas, cada um no lugar. Na hora que elas retornam, elas vão bater juntinha nesse meio aí. O que será que é esse meio? O que está acontecendo ali? É o mesmo que acontece num espelho curvo, num espelho esférico perfeito. Olha só, esse meinho onde as esferas estão voltando e direcionando para esse mesmo ponto é chamado foco. Então o foco dessas esferas aqui está ficando exatamente na metade do raio. Se essa esfera fosse fechada, se eu calculasse a metade do raio, seria exatamente onde essas esferas estão voltando e cruzando no mesmo ponto. O que você conclui? Que o foco, nesse caso mecânico, é exatamente a metade do raio. Deduziu agora como funciona também um espelho? O comportamento dessa mecânica é praticamente o mesmo comportamento de uma onda eletromagnética. Certo? Toda onda que incidir paralelo ao eixo principal, ela vai refletir passando pelo foco, que é o que nós vimos até agora nas regrinhas. Incidiu paralelo, volta pelo foco. Então serve para mecânica e serve para eletromagnética. Então é muito bom saber essa comparação entre ondas, entre um efeito mecânico, né, e uma onda eletromagnética. E sempre essa esferinha vai cruzar onde? Na metade do raio. Se essa esfera fosse inteira, você teria o raio, cortando o raio ao meio, você tem o foco. Então o foco é a metade do raio para essa esfera mecânica. E para um espelho, que são ondas eletromagnéticas de luz, a regra é a mesma. A luz sempre vai cruzar na metade do raio e nós vamos chamar esse ponto de foco, certo? É o ponto que nós podemos queimar um papel. No caso, se fosse uma lente, que é um pouquinho diferente do sistema, mas é um embasamento nesse sentido, você conseguiria queimar um papel com uma lupa. Com um espelho desse você também queima um papel, porque ele direciona a luz no mesmo ponto que eu chamo de foco, certo? Veja a primeira regrinha que nós tínhamos visto anteriormente. Ó, toda onda de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. É o que está acontecendo com essa esferinha nesse pedaço de madeira aí, com esse formato aí, um formato parabólico, certo? Agora, você já deve ter deduzido que o que acontece na mecânica pode acontecer no espelho do mesmo jeito, né, metade do raio, e é o que acontece na nossa parabólica. A parábola que nós temos em casa, ele tem o receptor. E eles colocaram o receptor da parabólica exatamente na metade do raio. Então nós temos uma parábola onde o receptor de ondas, que é o LNBF, ele está localizado na metade do raio. E o que você viu aqui anteriormente? O que acontece na metade do raio aqui?
que está acontecendo na metade do raio? As esferinhas vêm para o mesmo ponto, não importa o local que elas pegam, certo? E é o que vai acontecer nas ondas de luz e queimar um papel, e é o que acontece na nossa parabólica da televisão. Ela vai fazer o seguinte, ela vai direcionar as ondas exatamente na metade do raio, vai bombardear o nosso receptor. Ele vai ter muito mais ondas. Então, quanto maior for a parábola, maior é o índice de ondas que ele direciona. É muito importante. A parábola é muito importante, o tamanho dela com relação à quantia de ondas. Muitos colocam nas TVs digitais aquela parábola de 60 centímetros, mas depende da posição que você está em relação ao satélite, uma parábola maior vai te fornecer mais qualidade na quantidade de ondas, é claro. Então vamos aplicar as regrinhas que nós sabemos? A primeira regra, vamos aplicar, ela já serve para parabólica. Olha só como funciona a sua parabólica. Olha só como funcionam as antenas que possuem parábolas. Todo raio que incidir vem lá do satélite. Como eles estão muito longe, os satélites ficam muito longe das parabólicas, então os raios vêm praticamente na direção já acompanhando o eixo principal da parábola. Ó. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Olha só, esse raio ele atingiu a parábola e ele está refletindo, passando exatamente na metade do raio se ela fosse uma esfera fechada. Mas a metade do raio está... Quem é que está ali na metade do raio? Exatamente o receptor da parabólica. Vamos de novo. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que vier do satélite, não é luz daí, seria o quê? Seria uma onda eletromagnética de recepção. Reflete passando pelo foco. Toda onda que vier do satélite reflete passando pelo foco. Toda onda que vier do satélite paralela ao eixo principal reflete passando pelo foco. Então, ó, lá se fosse um espelho, que é o caso do nosso estudo, todo raio de luz que incidir paralelo volta passando pelo foco. Então, como é uma parabólica, ela reflete ondas de TV. Toda onda que chegar paralelo ao eixo reflete passando pelo foco. Chegou paralelo, reflete pelo foco. Chegou paralelo, volta pelo foco. Desceu paralelo, volta pelo foco. Desceu paralelo, volta pelo foco. E é assim que funciona a nossa antena, né, de TV. E sempre, quem é que está lá em cima, exatamente de onde vem esses raios aqui, quem está lá em cima fornecendo esses raios é o satélite. Então lá em cima está o satélite emitindo ondas que para a nossa parábola chegam no sentido paralelo ao eixo principal dela, se ela fosse igual àquele espelho. Certo? Então aqui está o foco, que é o local que fica o receptor. Agora, pessoal, esse foco fica onde? Na metade do raio. Se essa parábola fosse inteira, fosse uma esfera inteira, uma grande esfera, nós teríamos a metade do raio, que seria o foco, que é o lugar ali que todos os raios se cruzam, certo? Próximo item, olha que interessante. Qual é a diferença desta parabólica para esta menorzinha? Tem alguma coisinha errada nessa menor, não tem? Esta parabólica aqui, normal, nós temos que o receptor fica exatamente na metade do raio, certo? Já essa aqui, ele está um pouquinho fora. Mas aí a questão é a seguinte, cada parábola tem um formato. Por que a parábola pequena, a parabólica pequena, eles deixam o receptor um pouco mais abaixo, não fica tão centralizado? Como ela é pequena, se você colocar esse receptor exatamente no foco dela, o que vai acontecer? Ela vai atrapalhar a chegada das ondas que vão ser refletidas para cima. Então ela toma muito espaço e atrapalha essa chegada das ondas. Então eles colocam ela um pouquinho mais baixo. Ah, mas daí o raio vai cruzar totalmente ao contrário? Devido ao formato da parábola e devido ao sentido que chegam as ondas, a gente pode ter o raio... Lembra da regrinha? Se o raio chegar no sentido do eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Mas se ele chegar num sentido de um eixo secundário, ele vai encontrar um foco secundário. Então essa é a lógica das parabólicas menores. Elas têm um eixo secundário e elas têm um foco secundário calculado. Aí a mesma coisa, todo raio de luz que vier paralelo ao eixo secundário reflete, passa pelo foco secundário. Então ó, chegou
Chegou paralelo ao eixo secundário, reflete passando pelo foco secundário. Chegou paralelo, 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 reflete passando pelo foco secundário. E nós temos ali então o foco da parabólica, que é um foco secundário. Então ele não vai obedecer a mesma regra. Por quê? Porque o ângulo de chegada e o ângulo de reflexão, eles são sempre iguais, porém ele está diferente na hora que ele chega. Se ele está diferente na hora que ele chega, a hora que ele sai também fica diferente, uma coisa compensa a outra e ele atinge o receptor dessa parabólica menor, mesmo ele estando fora do nosso cálculo com precisão, certo?